Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Desta vez vamos começar um episódio importante, que é o episódio 50. Quer dizer que chegamos a meia centena de episódios. Exatamente. Não esperava, na verdade, eu não sei aonde vamos chegar, mas eu comecei sem pretensão e vou seguindo sem pretensão. Talvez a gente chegue no 100, talvez a gente chegue no 1000, talvez a gente pare pelos 50, não se sabe. Mas esse episódio ele é importante. Eu vou falar também um pouco sobre essa trajetória e vou falar também sobre um assunto novo, que é o episódio 50, como parar de se comparar. Por que eu vou trazer esse apanhado? Porque eu venho refletindo bastante sobre isso na minha vida como um todo e também no podcast, Já que estamos falando desse tipo de programa, desse formato, é onde a gente está atuando. Então eu quero falar um pouco sobre o caminho que a gente trilhou até chegar aqui. Foram 50 episódios, foi um desafio, ao mesmo tempo não, porque eu tenho muita liberdade para fazer o conteúdo, para gerar, para subir os episódios. E eu sou muito livre, então eu faço quando eu quero. Se eu quiser dar um tempo entre um episódio e outro maior, eu dou esse intervalo maior, porque não sou obrigado a nada, E aí chegamos aqui. Então, se eu for comparar essa trajetória com outras pessoas, talvez eu me frustre, porque não tenho os números que talvez as pessoas considerem de sucesso, Hoje a gente consegue ver podcast que começa com milhares e milhões de visualizações, com um engajamento muito alto, com patrocínio, ou as pessoas que já começam preparadas, sabendo fazer roteiro, sabendo apresentar, sabendo guiar entrevista, tendo um catálogo de participações. Outras pessoas também já têm a estrutura para ter uma equipe para cuidar disso, Então é um desafio diferente. E para mim, desde o primeiro episódio até hoje, tá exatamente a mesma coisa. Acho que talvez não, porque os primeiros episódios eu gravei ainda na época do curso. Eu fiz um curso técnico de rádio e TV e dentro das disciplinas a gente tinha uma que falava sobre o podcast, que também a gente teve outras que falava sobre cuidado com a voz, com locução, com roteiro, e tudo isso foi me dando norte para começar esse projeto. Inclusive, a ideia do podcast ela surgiu como uma atividade dessa disciplina de podcast. E aí eu comecei e segui. Eu segui com um projeto que começou no curso, trouxe para fora, já subi nos episódios que eu gravei lá daquela época e fui seguindo. Então teve uma mudança porque eu não tinha mais a estrutura de lá, não tinha microfone, não tinha um ambiente fechado para gravar, um ambiente acústico, Então, e também não tinha um computador, não tenho computador com os programas que eu usava lá para editar. Então acaba que eu estou fazendo de uma forma, talvez teve até um regresso, Estou fazendo de uma forma um pouco mais amadora, mais livre assim. Mas também cabe dentro da minha proposta, porque eu também não quero ser uma coisa totalmente comercial. Eu quero simplesmente jogar as minhas ideias no mundo. Então agradeço quem está seguindo, acompanhando a gente até aqui, nesses 50 episódios. E quem não acompanhou desde o começo, mas está chegando agora, seja bem-vindo também. Vamos ver até onde a gente pode chegar. Eu não vou me comparar com ninguém, porque, como eu falei, o meu caminho, eu sei da onde eu saí, da onde eu quero chegar. Então, como as minhas pretensões com esse projeto não são tão grandes assim, então eu vou seguir no ritmo que eu já estou caminhando, porque ele nos trouxe até aqui e vamos ver até onde ele vai nos levar. Então, bora seguir nessa temática de comparação para falar um pouco melhor sobre esse ato, sobre esse comportamento. Eu trouxe, como eu sempre trago, um conceito baseado no dicionário online Primeirão de língua portuguesa, que diz que comparação é confrontar uma coisa com outra para lhe determinar diferença, semelhança ou relação. Mais ou menos todo mundo sabe o que é comparação, Tem uns clássicos que é comparar, por exemplo, antes e depois, para ver mais ou menos o que as pessoas mudaram, ou fizeram alguma cirurgia, ou o tempo que passou. A gente tem as lembranças, por exemplo, do Facebook. Às vezes a gente pega 1 ano atrás, há 6 anos atrás, há 8 anos atrás eu estava de um jeito, eu estava em determinada situação, em determinado lugar. E aí a gente faz essas comparações. Então, no geral, todo mundo tem uma noção do que é comparação, falando desse sentido mesmo pessoal, social.
de comportamento, não uma comparação que pode vir também de outras questões, né? Tipo da ciência, da química, enfim. E eu queria falar um pouco da comparação voltada para esse sentido, né? A comparação dos corpos, das carreiras, dos relacionamentos, do sucesso, porque esse podcast ele tende a ser um pouco de autoajuda, porque na maioria das vezes eu sei que eu não ajudo, mas a ideia central é tentar ser um pouco de autoajuda ou simplesmente discutir assuntos um pouco mais relevantes assim para a gente pensar, pelo menos na temática. Então eu vou trazer aqui 2 perigos das comparações, os perigos que a gente tem ao se comparar, porque é um comportamento que talvez a gente pense antes de fazer ou não, às vezes ele é involuntário, mas isso a gente precisa ter cuidado, justamente porque pode ser um ato perigoso a gente se comparar, porque normalmente a gente se compara com outras pessoas. Esse é um ponto-chave. No final eu vou trazer o melhor sobre a minha tese, né, que é a gente deve se comparar com nós mesmos, mas falando em relação a esse perigo de se comparar com os outros, o primeiro tópico é a inveja e o ciúme. Ele pode surgir porque quando a gente se compara, talvez a gente pode concluir que o outro ele é melhor do que a gente, ou está acima da gente em determinado aspecto, dependendo de onde tu vai te comparar. Por exemplo, vamos falar dos corpos. Quando tu vai comparar o teu corpo com o corpo de outra pessoa, talvez tu vai perceber que tu tá mais magro ou mais gordo que ele, que tu é mais baixo ou mais alto que ele, que tu tem ou não tem algo que ele tem. Então isso vai fazer com que tu te sinta em um lugar de desvantagem. E isso pode despertar em ti inveja ou ciúme. Eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. Eu não, na verdade, nem sei como falar sobre isso sem expor muito as pessoas, mas eu vou tentar falar porque eu acho que é algo que, para mim, me trouxe muito essa questão da comparação, porque é recente e porque realmente para mim fez muito sentido, né? Quando eu terminei o meu último relacionamento, quando acabou o último relacionamento, a pessoa ela começou a namorar com outro cara. E aí eu fiquei tentando entender, assim, mais ou menos, por que ela terminou comigo, né? Na verdade, eu sei porque ela terminou, mas eu queria entender, assim, o que ela viu nele que eu não tinha... Enfim, como eu falei, não sei como falar, não quero trazer muitos detalhes, mas ela começou a namorar uma outra pessoa e eu comecei automaticamente a me comparar com ele, a tentar entender, assim, algumas coisas. E eu percebi que fazia sentido ela estar com ele porque ele era mais popular, ele é mais popular que eu, ele é rico, ele tem mais dinheiro do que eu. Então, algumas coisas assim, inevitavelmente eu comecei a comparar. Isso foi me deixando, me trazendo assim, sentimentos ruins, né? De se sentir inferior. E talvez até um pouco mesmo de ciúme, de inveja, assim, deve ter surgido assim. E foi algo que eu precisei trabalhar. Eu precisei parar de fazer essas comparações, até porque eu não sei exatamente quais foram os motivos dela, né? E também as pessoas elas são diferentes, a gente precisa respeitar as diferenças e não olhar o outro como uma referência nesse sentido de a gente se comparar com outras pessoas, até porque tem circunstâncias que isso realmente não faz sentido a gente se comparar. E aí a inveja e o ciúme elas surgem, isso pode fazer com que a gente busque atitudes que vai trazer consequências muito piores para nossas vidas, como por exemplo tem até uma história na Bíblia, como também eu sempre costumo trazer histórias da Bíblia, que é quando Saul ele ouve as mulheres cantando, né, louvores de exaltação pelas conquistas dele e pelas conquistas de Davi. Então elas cantam para ele, viva Saul que conquistou, acho que os seus milhares, eu não lembro agora porque eu não peguei a referência, me veio agora falar desse exemplo. E aí depois elas falam, viva Davi que conquistou os 10 milhares, algo nesse sentido. E aí ele fica com inveja de Davi, porque ele percebe que existe uma diferença, que Davi ele está sendo reconhecido por um feito maior do que o dele. Então essa inveja, esse ciúme vai fazer com que ele passe a perseguir Davi, que até aquele momento era alguém porque ele tinha algum tipo de carinho. Davi ele tinha uma participação importante na vida de Saul, ele tocava harpa, então ele ajudava Saul quando ele estava em crise com, sei lá, se era espírito, não lembro agora, mas quando ele estava
nessas crises dele, nessa loucura, Davi, ele tinha esse poder de ajudar ele através da música para ele se acalmar. Então, Davi, ele tinha uma boa relação com Saul até chegar esse momento. E aí, quando eu houve essa comparação pelas coisas que Davi vinha fazendo, Saul, ele deu lugar para essa inveja, para esse ciúme dentro dele. E daí ele passou a tentar matar Davi. Existe esse risco, né? Não necessariamente que tu vai querer matar outra pessoa, mas de tu querer, de alguma forma, dar lugar para esses sentimentos. Isso pode te levar a fazer coisas que tu não deveria. E o segundo é a frustração e a baixa autoestima, como eu falei no meu exemplo. Essa comparação que eu comecei a fazer, ela me trouxe um pouco dessa baixa autoestima e dessa frustração comigo mesmo. Porque eu comecei a pensar, poxa, eu não sou tão bom, né? Tem pessoas que são melhores do que eu, que não é um pensamento errado. Mas dependendo do que a gente faz com essa informação, isso pode fazer mal pra gente. Porque a gente tem que entender também qual é o lugar de cada um no mundo, né? Como eu vou trazer aqui um outro exemplo em relação ao esporte. Como eu já falei também em outros episódios, eu treino jiu-jitsu há alguns anos e com isso a gente acaba acompanhando o dia a dia de treino. Tem toda a questão de campeonato, que eu não participo mais, mas que também está envolvido porque eu tenho parceiros de treino que disputam, né? E tem uma questão que as pessoas elas não se atentam, que é, por exemplo, que a vitória ela sempre vai vir para uma pessoa e para isso a derrota ela também vai vir para várias outras. Então, por exemplo, falando do jiu-jitsu, tem os campeonatos que são os mundiais, que vai trazer uma pessoa que vai ser o vencedor daquela categoria, daquela edição do campeonato. Mas para ela chegar lá, ela precisa disputar vários outros campeonatos com várias outras pessoas em várias outras etapas. Então, várias pessoas disputaram e perderam. No final, uma pessoa só vai ter o título de campeão mundial daquela categoria. O que isso quer dizer? Que uma pessoa vai ter a vitória e centenas ou quem sabe milhares, dependendo da categoria, das pessoas vão ter a derrota nesse sentido. Mas isso não quer dizer que elas são fracassadas na carreira delas. Não, quer dizer que só tem um lugar que só pode ser ocupado por uma pessoa naquele momento. E existe essa busca pelo topo, que ela na verdade, pode servir de motivação, mas também ela pode servir para a pessoa buscar o inalcançável. Porque não tem problema de tu ser o segundo melhor do mundo, de tu ser o melhor do teu país, de tu ser o melhor da tua cidade. Existem pessoas que às vezes miram tão alto que às vezes nem elas sabem para que aquilo vai servir para elas. Claro que existem atletas de rendimento, que é importante para a carreira e tal, mas tem pessoas que eles nem têm essa consciência do que eles estão correndo atrás. Às vezes é só pelo status, às vezes quando chega a pessoa nem sente a satisfação por aquilo, às vezes enfim, vai depender também de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero falar é que existe o lugar de cada um no mundo. Então, para que aquela pessoa consiga vencer, vai precisar de várias outras também competindo. E essas pessoas elas vão ganhar e vão perder em determinado momento, em determinada circunstância. E a gente tem que aprender a lidar com a vitória e com a derrota e saber o que a gente fez para aquilo. E reconhecer o esforço que a gente fez para disputar, o esforço que a gente fez em lutar e chegar lá e conquistar ou não aquele lugar. Mas todo o caminho ele é importante também. E essa comparação ela tem que ser uma comparação justa, né? Saber, não, foi mérito do meu adversário porque ele foi mais inteligente do que eu na luta, ou ele estava melhor preparado. E isso, a gente seguir a vida a partir disso. Tentar melhorar no que a gente pode melhorar e se for algo inalcançável, né? Tem pessoas que sustentam por muito tempo o primeiro lugar de determinada situação, mérito dela. A gente reconhece nosso lugar. Eu sou bom, mas ele é melhor que eu e está tudo bem. E aí essa é uma questão também, porque existem comparações que elas têm que ser justas. E também uma pergunta que eu faço aqui é como o outro chegou aonde chegou. Porque muitas das vezes a gente se compara com o outro sem ter essa noção do preço que ele pagou para chegar onde ele chegou.
Será que tu está disposto a pagar o mesmo preço que ele pagou? Porque muitas das vezes a gente acha que foi fácil, mas a gente não sabe dos bastidores. A gente não sabe do que a pessoa precisou abrir mão, a gente não sabe o que a pessoa sofreu, a gente não sabe como que a pessoa está naquele momento para passar por tudo que ela passou. Então também é importante a gente ter essa consciência, porque talvez tu não teria estrutura para suportar o que ele suportou, talvez tu não quisesse pagar o que ele pagou para estar onde ele está. E talvez para ti nem valesse a pena, se tu for olhar o preço de tudo, talvez nem valesse a pena mesmo. E aí, agora eu volto para falar sobre o conceito de sucesso. Porque quando a gente vai comparar o sucesso do outro, agora falando no geral, não só no esporte, né? Quando a gente vai comparar o sucesso do outro, muitas das vezes a gente também cai nessa questão de comparação. Da comparação, e isso pode trazer novamente inveja e ciúme ou frustração e baixa autoestima. E a gente precisa também entender que o sucesso ele é relativo. Porque muitas pessoas elas estão em um lugar e elas estão satisfeitas com aquele lugar. E talvez para a gente, onde a gente está hoje, não é onde a gente quer estar, onde a gente pretende chegar. E isso vai mudar de pessoa para pessoa. Então, também a gente volta na questão. O preço que a pessoa paga para estar onde ela está, talvez tu não queira pagar esse preço. E talvez a tua meta ela tem que ser tua. Tem que entender aonde tu quer chegar. Porque a gente consegue perceber, por exemplo, hoje em dia, que muita gente chega em lugares que as pessoas pensam que é o topo, que não tem mais aonde chegar, e elas simplesmente dão uma reviravolta na vida e largam tudo porque para elas aquilo não está sendo suficiente. Como, por exemplo, tem um caso que é muito conhecido, que é da Ana Paula, a atriz Ana Paula Arósio, que ela é uma das atrizes mais conceituadas do Brasil, fez vários filmes, vários papéis em novelas, foi protagonista, mas no auge da carreira ela largou tudo e foi viver um outro estilo de vida que hoje em dia é anônimo, né? A gente nem sabe exatamente como que ela tá, por onde ela anda, o que ela anda fazendo da vida. E para ela foi uma escolha que talvez hoje ela esteja satisfeita com o novo estilo de vida. Então o sucesso que pra gente é o topo e ela deveria manter para sempre, para ela talvez passou a não fazer tanto sentido e ela mudou. E isso também para a gente tem que ser algo importante da gente atentar, porque o padrão de sucesso ele tem que ser o nosso padrão. A gente tem que ditar o nosso próprio padrão de sucesso e não mirar em um padrão inalcançável que muitas das vezes a sociedade, a mídia prega, que às vezes a gente vai chegar lá, vai até correr, pagar o preço, se quebrar tudo para chegar nesse padrão de sucesso, e chegando lá tu vai olhar, cara, isso não está me satisfazendo, não é exatamente o que eu esperava. E aí tu vai ter que repensar a tua vida. Então, dita o teu próprio padrão. Tenta te autoconhecer para saber aonde tu quer chegar, para saber exatamente se aquilo vai te satisfazer. Para que tu não chegue lá e tu tenha uma frustração, não por não ter conseguido, mas por ter conseguido, mas não ser exatamente aquilo que tu esperava. Enfim, ou então tu realmente perceber que não vale a pena correr atrás por motivos errados. Às vezes só por pressão de fora ou por outras questões. E aí, para concluir, eu volto no que eu já tinha adiantado, né? Se for para tu te compara contigo mesmo, porque a gente passa muitas vezes o tempo comparando com outro, isso não vai fazer bem pra gente, a não ser que seja para servir de inspiração mesmo, de referência, não para servir como esse lugar da gente se jogar para baixo, de se achar um fracasso. Não, mas se compara contigo mesmo. Como que tu tá hoje em relação ao que tu já esteve no passado? Como que tu tá hoje em relação ao que tu quer ser amanhã? Então, quando tu para para analisar isso, aí tu vai ver realmente, não, hoje eu estou em determinado emprego, mas eu vou me esforçar para conseguir algo maior, que é o que eu realmente quero. Então, hoje eu estou no ensino médio, mas eu vou me esforçar porque eu quero conseguir uma vaga na faculdade do curso que eu quero estudar. Então essa comparação ela tem que ser nossa com nós mesmos. Então olha para o passado e vê da onde tu saiu até onde tu já chegou hoje. Analisa e valoriza, reconhece assim o caminho, reconhece o processo que tu levou para chegar até onde tu tá e até onde mais tu pode chegar. E vê também se esse lugar que tu tá mirando é algo que vai te trazer satisfação. Não vai simplesmente porque alguém ou algo está dizendo que é aonde tu deve chegar. Não, te conhece e vê. Não, ali que eu quero chegar e corre atrás. Porque
porque isso vai valer a pena. Para de se comparar. Se tu for te comparar, que seja contigo mesmo. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.